Sabe aquela sensação de se perder numa história na tela do cinema? Pois é, mas como é que isso tudo começou? Hoje a gente vai mergulhar na história fascinante de como uma simples curiosidade científica virou essa arte que mexe tanto com a gente. Vamos desvendar a história do cinema? Então, para a gente começar, o que é cinema afinal? Bem, na sua essência é uma grande ilusão, uma ilusão genial. A mágica toda é pegar um monte de imagens paradas, os fotogramas, e projetar uma depois da outra bem rapidinho. Tão rápido que o nosso cérebro cai na pegadinha e acaba vendo tudo como um movimento contínuo. Ok, mas peraí. Como assim fotos paradas? Como é que a gente é enganado de um jeito tão convincente? Parece até mágica, não é? Mas a resposta, por incrível que pareça, está dentro da gente. Está na nossa própria biologia. É isso aí, a gente chegou na primeira parte da nossa jornada. Agora, vamos entender a ciência que está por trás de toda essa mágica, a tal da ilusão do movimento. O segredo tem nome, e é persistência da visão. É um fenômeno bem curioso, sabe? O nosso olho segura uma imagem por um tiquinho de segundo, mesmo depois que ela já sumiu da nossa frente. E o cinema, muito esperto, usa exatamente essa pequena falha de sistema da nossa percepção para funcionar. Então, a receita é essa, olha só. Primeiro você tem as imagens paradas, depois projeta tudo numa velocidade bem alta, tipo no mínimo 16 por segundo, e aí, bum! O cérebro faz o resto. Ele junta tudo, preenche os vazios e cria a sensação de movimento. É uma ilusão perfeita, que nasce puramente da velocidade. Beleza, a parte da ciência está entendida. Mas agora vamos para a parte histórica. Como e quando foi que essa ilusão apareceu para o mundo pela primeira vez? Chegou a hora de testemunhar o nascimento da sétima arte. Essa jornada, na verdade, começa um pouco antes do cinema como a gente conhece. Lá em 1887, um cara chamado Edward Muybridge já estava fazendo experimentos, fotografando um cavalo galopando só para entender o movimento. Mas o jogo virou mesmo com os irmãos Lumière e a invenção deles, o cinematógrafo. E aí, guardem esta data, 28 de dezembro de 1895, o dia que mudou tudo. E olha, esquece qualquer glamour, tá? A primeira sessão de cinema da história não foi num teatro chique, não. Foi no porão de um café em Paris. Foi aí que, pela primeira vez na história, um público pagou para ver imagens se mexendo numa tela. Um começo bem humilde para uma revolução cultural gigantesca. E o que será que eles viram? Nada de outro mundo. Eram cenas super comuns do dia a dia. Trabalhadores saindo de uma fábrica, um trem chegando na estação, coisa simples. Só que para aquele público ver a realidade capturada e projetada daquele jeito, nossa, era pura magia, algo nunca visto antes. E foi aí que a coisa começou a ficar interessante. Logo de cara, o cinema se dividiu em dois caminhos bem diferentes. São dois pilares que definem o que ele é até hoje. De um lado, registrar a realidade, e do outro, criar pura fantasia. De um lado, a gente tinha os irmãos Lumière, os pais do documentário, focados em registrar o mundo como ele é. Do outro, surgiu uma figura que olhou para aquela invenção e viu um potencial totalmente diferente: Georges Méliès, o pai da ficção e da fantasia no cinema. A grande sacada é que o Méliès não era um cientista, ele era um ilusionista, um mágico. Ele não queria mostrar a realidade, ele queria criar magia na tela. E foi ele, com essa cabeça de mágico, que inventou os primeiros efeitos especiais, transformando o cinema numa ferramenta para contar histórias impossíveis e criar mundos fantásticos. Até aqui, o cinema já era uma grande atração, mas ainda faltava uma coisa. Faltava uma gramática própria. Agora, a gente vai ver como a linguagem dele foi criada, transformando-o de vez em arte. E a figura-chave para essa transformação foi um diretor americano chamado David W. Griffith. Foi ele quem pegou os elementos que já existiam e começou a construir as regras de como contar uma história visualmente, transformando o cinema numa arte de verdade independente. Griffith foi um gênio, um verdadeiro inovador. Ele descobriu que o jeito de cortar e juntar as cenas, a montagem, podia criar tensão, emoção, contar uma história de fato. Ele também foi um dos primeiros a usar a câmera de jeitos diferentes para guiar o olhar do espectador, dando um close para mostrar uma emoção ou se afastando para mostrar a grandiosidade de um lugar. Basicamente, Griffith escreveu um manual de instruções do cinema, a linguagem que é falada no mundo todo até hoje. Como a linguagem é estabelecida, o cinema estava pronto para explodir, pronto para se tornar essa força global que a gente conhece, essa mistura de arte e de indústria.
E não demorou muito para esse status ser oficializado. Já em 1911, o teórico Hicioto Canudo batizou o cinema de a sétima arte, colocando ele ali formalmente no mesmo patamar da arquitetura, da escultura, da pintura, da música, da dança e da poesia. A partir daí, foi uma explosão de criatividade. O cinema se espalhou por uma imensidão de gêneros, cada um com seu jeitinho de contar a história, sabe? Do drama ao terror, da comédia à ficção científica. E a produção virou uma tarefa gigantesca, colaborativa. Já era aquela época dos irmãos Lumière operando uma única câmera. Hoje, um filme é o resultado do trabalho de centenas de profissionais, cada um especialista na sua área. E assim a gente chega nos dias de hoje e olha para o futuro. Depois de mais de um século de história, daquelas imagens tremidas num porão em Paris, aos blockbusters globais de hoje, o cinema agora enfrenta a era do streaming, das novas mídias. A pergunta que fica no ar é: qual será o próximo capítulo dessa incrível história?